Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre espíritos que aparecem em nossos sonhos. Gostam de mostrar como desencarnaram? Ou espíritos que aparecem em nossos sonhos gostam de mostrar a maneira em que morreram? Qual é o cenário desse tipo de sonho? E por que nós temos essa dúvida? Então, geralmente em sonhos assim, vai aparecer um espírito. Você vai saber que esse espírito é ligado a um desencarne. Alguém próximo a você, algum parente próximo, ou alguém que você soube que recentemente ou nos dias próximos veio a óbito, veio a falecer. E nesse sonho também, você vai ver os fatos que aconteceram, pelo menos parte desses fatos, desses acontecimentos, que levaram essa pessoa a falecer. E você pode acordar assustado, chorando, sem entender o que está havendo. Você pode ter absorvido os sintomas emocionais daquele espírito com relação ao que aconteceu com ele. E aí você fica se perguntando, por que eu sonhei com isso? E de um modo geral, como muitas pessoas têm esse tipo de sonho, a indagação é, esses espíritos de pessoas que faleceram e que aparecem em nossos sonhos, eles gostam de mostrar a maneira com que eles vieram a desencarnar, vieram a falecer? Então, para respondermos essa pergunta, nós precisamos entender algumas coisas. Geralmente, quando um espírito desencarna, quando ele se desprende totalmente de um corpo físico em razão do falecimento, do padecimento deste, o que ocorre? Esse espírito, ele se divide em muitas partes pequenas. E cada parte é como se fosse igualzinha à parte integral, o total dele. E essas pequenas partes, elas podem viajar através do tempo e do espaço, pelo passado, no presente e no futuro. Mas isso é tema para um outro vídeo. O que vocês precisam entender é como soprar aquela plantinha que nasce no nosso jardim que chamam de dente de leão. Nós sopramos e ela vira em vários pedacinhos pequenos e se espalham pelo quintal e até mesmo fora. O espírito é igual. Quando essa pequena plantinha, dente de leão, ela está inteira, é o espírito intacto. Mas a partir do seu desencarne, ela se transforma em centenas de milhares. Mas entendam, cada partezinha dessa tem as mesmas informações, a mesma bagagem espiritual que o todo, que o espírito inteiro. E essas partezinhas, elas procuram pessoas que possa de alguma forma fixar nelas. Geralmente parentes, pessoas conhecidas. Então, por isso que ocorre que quando uma pessoa falece próxima a você, ou que você tem um conhecimento, no dia ou nos dias seguintes você acaba sonhando com ela. E aí o entendimento é, a pessoa veio se despedir de mim. E isso não está errado. De certa forma está certo. Mas por trás dessa visita no seu sonho desse espírito, há algo muito mais profundo. Lembra que nós falamos lá no começo? Em que você acaba sonhando com o que esse espírito vivenciou, principalmente nos seus minutos finais, o que aconteceu com ele. Principalmente em caso de mortes traumáticas, acidentes, por exemplo, um homicídio, sequestro, nesse sentido. E aí você sonha com essa pessoa, você sonha com esse espírito e com o que aconteceu com ele. Não é que esse espírito gosta de contar como ele desencarnou, como ele morreu.
Mas o que acontece é que essas partezinhas que se fixam em outras pessoas, pessoas próximas, na verdade, estão tentando entender o que está acontecendo com esse espírito, o que está havendo. Por isso que na maioria dos casos de mortes traumáticas, de acidentes, em que a pessoa é pega de surpresa e acaba perdendo a vida, e quando passa para o outro lado, ela fica meio perdida lá. Não está entendendo o que está havendo. Ela percebe que os sentimentos são mais reais, mais aflorados e também mais doídos. Mas mesmo assim, um estado de perturbação não a faz compreender o que está havendo e por isso ela procura ajuda. Aquelas partezinhas que se fixam em outras pessoas, isso é temporário, só entendam. Na verdade, estão procurando ajuda, entender o que está acontecendo. Não é todo espírito que, quando passa para o outro lado, ele fica ciente de que desencarnou. Na grande maioria, demora um tempo para a pessoa entender. E o que o espírito faz, de que nós pensamos que ele gosta de mostrar, que o que aconteceu, o que levou ele a desencarnar, é entender, é procurar entender o que está acontecendo. Então você pode se perguntar, mas como eu ajudo? Se você sonhou com o espírito e o que aconteceu com ele quando em vida, provavelmente você já ajudou. As informações que você tinha já foram absorvidas por esse espírito. E isso agora ele está mastigando, está processando, lá no mundo espiritual mesmo, sobre o que possivelmente aconteceu com ele, aonde ele se encontra, o que ele tem que fazer agora. Eu sei que essas informações podem soar meio estranhas se você nunca as ouviu, nunca ouviu falar dessa forma. Mas eu vou dar um exemplo prático para vocês de como isso se procede no dia a dia. Então faça de conta que uma pessoa saiu para correr, para caminhar, fazer o seu exercício habitual, mas ela não percebeu que as nuvens estavam carregadas. E o lugar dela fazer essa prática é num bosque perto da casa dela, num parque. E aí, no meio desse trajeto, no meio desses exercícios de caminhada ou corrida, começa a chover. E não só a chover, começa também trovões, relâmpagos. E ela, desconhecendo que isso é perigoso, foi se esconder embaixo de uma árvore. E caiu um raio nessa árvore. Ela estava encostada. Isso causou a sua morte, o seu falecimento, o seu desencarne. O espírito se desligou completamente do corpo. Então, nesse momento, o espírito dessa pessoa se divide em muitos outros pequenos e vai tentar se fixar nos parentes, conhecidos, pessoas próximas, alguém que de certa forma possa tentar ajudar. E durante o sono dessas pessoas, aos quais essas partezinhas do espírito dela tentou se fixar, sonha com ela. Eles já receberam a notícia trágica de que ela estava num parque correndo, se escondeu embaixo da árvore e acabou falecendo. E aí eles sonham e acordam assustados. Por que eu sonhei com ela? Veio se despedir? Por que ela quis contar o que aconteceu? No sonho elas veem, por exemplo, ela correndo, a árvore, vêm os trovões, o tempo fechado, mas mesmo assim ainda não conseguiram entender bem o sonho. E às vezes tem um entendimento errado. Nossa, será que as pessoas que falecem gostam de contar como aconteceu isso? Na verdade, como aquela pessoa que estava correndo foi pega de surpresa, ela estava embaixo de uma árvore, um raio caiu e ela se viu do outro lado já, desprendida do corpo, não entendendo o que estava acontecendo. Aonde ela estava agora? Então o espírito dela foi de alguma forma procurar ajuda com pessoas conhecidas a ela. Ou alguém de certa forma que possa ajudar. E aí, colhendo essas informações através dos sonhos, esse espírito vai tendo uma noção de que houve o falecimento,
porque ela se desprendeu totalmente do corpo em razão de um raio. Ela colheu essas informações com essas pessoas que parte desse espírito tentou se fixar. Houve uma troca de informações. E agora, munida de mais informações e de conhecimento, esse espírito está começando a compreender que não está mais na matéria, está no outro lado. E que há uma nova etapa na vida dele agora. E que ele precisa seguir em frente. Então, com o tempo, esse espírito vai se desprendendo da matéria. Essas partezinhas que se fixaram em outras pessoas procurando ajuda a entender o que estava acontecendo, vão sendo retiradas e unindo ao espírito na totalidade. E esse espírito vai seguir agora adiante numa nova etapa, numa nova jornada. Por isso que a pergunta tema do vídeo é: os espíritos gostam de contar como eles morreram, como desencarnaram? Não, não é que o espírito gosta de contar. Na verdade, o que acontece é que eles estão procurando entender o que está acontecendo com eles. E eles vão procurar ajuda de rostos conhecidos, de pessoas que conheciam em vida. E é isso que ocorre. E quando nós sonhamos com isso, de certa forma, nós já ajudamos no sonho. Mas nada impede de você fazer uma prece em razão dessa pessoa, que ela tenha forças, entendimento, para seguir o seu caminho. E que demore o tempo que demorar, mas que ela consiga compreender as coisas que precisa. Como eu disse para vocês, é um assunto de um entendimento um pouco polêmico para quem, por exemplo, nunca ouviu falar. Mas que acontece. Caso tenham ficado com alguma dúvida, dúvidas reais pertinentes ao assunto, deixa nos comentários, eu estarei respondendo. Mais uma vez, dúvidas pertinentes a esse assunto, eu estarei lendo e respondendo vocês. Fala, não entendi essa parte, não entendi aquela parte, podem me explicar um pouco melhor? Eu vou ter a maior paciência de explicar para vocês. Se vocês quiserem compartilhar, e eu sei que vocês têm experiências para contar nesse sentido, de alguém próximo a vocês, um parente que faleceu, e vocês vieram a sonhar, principalmente quando nesse sonho vocês viram parte da tragédia que aconteceu com eles, no caso de desencarne traumáticos. Então fiquem à vontade para usar os comentários. Outras pessoas vão estar lendo, aprendendo com o que vocês viveram, com o que vocês sonharam, e tendo também uma bagagem para saber discernir quando acontecer com elas. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!